videocast. Eu sou Laura Fábia, estudante de medicina do primeiro período, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema bastante fundamental e importante, que é a presença das mulheres na ciência e a sua importância na representatividade nesses espaços. Então, historicamente, a ciência ela foi construída sob uma perspectiva predominantemente masculina. Então, essa predominância masculina levou a uma exclusão sistemática das mulheres no ambiente científico, seja por barreiras institucionais, por exemplo, lugares que não permitiam mulheres até um certo período, seja por barreiras sociais, por conta da identidade de gênero, do papel de gênero, do papel da mulher na sociedade, ou seja por estereótipos, né? Porque as pessoas elas limitam muito as mulheres a certos locais. Então, a gente pode observar isso porque no Brasil, por exemplo, o início do Brasil ele começou na colonização com a educação dos jesuítas para os índios e depois, eventualmente, com a colonização, os meninos eles começaram a receber educação. No entanto, as mulheres elas só foram oficialmente receber um tipo de educação no ano de 1827, quando a Lei Geral foi promulgada, permitindo que as mulheres elas tivessem acesso aos ambientes acadêmicos, né, às escolas. Porém, embora elas tenham tido a permissão para ter esse acesso, elas não recebiam educação normal, voltada para ciência, matemática ou idioma. Elas recebiam educação que levassem elas a se tornarem futuras esposas e mães. Então, apesar de muitos avanços, ainda há uma desigualdade de gênero na realidade das áreas como no STEAM, que são as ciências, a tecnologia, a engenharia e a matemática. Na América Latina em si, cerca de 45% dessas mulheres atuam nessa área, mas no Brasil, 24% é apenas a atuação das mulheres. Então, há uma diminuição nessa quantidade desses dados. E mesmo na medicina, né, que é um ambiente que atualmente, como já foi citado aqui, não foi citado, eu acabei de lembrar que a gente foi gravando, tá indo tão bem. Mas enfim, mesmo na medicina, onde as mulheres elas já são a maioria na sala de aula, os desafios elas continuam, elas ainda estão subrepresentadas nos cargos de liderança. Então, a produção científica, né, de mulheres ainda assim é muito limitada comparado ao número de mulheres que estão presentes nessa área. Isso mostra que é urgente a promoção de políticas públicas, né, que envolvem mulheres na ciência. Então, falar sobre mulheres na ciência é mais do que olhar para o passado, é refletir sobre o futuro, um futuro onde há diversidade das vozes que contribuem para uma ciência mais justa, igualitária e transformadora. E então, gente, é isso. Eu vou finalizar aqui o nosso videocast, mas eu vou passar a voz para outros integrantes que vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas e interações. Oi, médio amigos! Eu sou Juliana e estou aqui no Sinapses Invisíveis para trazer alguns dados super importantes sobre mulheres e representatividade na ciência. Para começar, 3,6% dos prêmios Nobel de 1902 a 2022 foram para mulheres. E até 2018, apenas 51 mulheres foram premiadas no Nobel, enquanto 856 homens receberam este prêmio. Esses dados mostram que mesmo as mulheres tendo tanto talento e qualificação, o reconhecimento ainda é muito desproporcional. Uma outra informação super importante que a gente tem agorinha é que em 2025, pela primeira vez, as mulheres são 50,9% do total de médicos no Brasil. E por essas projeções só crescerem, a gente vê as mulheres ocupando cada vez mais lugares de destaque. Como, por exemplo, 61,8% dos estudantes de medicina são mulheres no Brasil. Um pouco sobre o que significa a representatividade. A gente percebe que a mulher, no âmbito da medicina e da ciência, ela é minoria. A gente tem que entender o porquê é importante essa representatividade. Na medicina, não só na medicina, mas nas ciências, principalmente na tecnologia, homens eles são muito presentes nesse âmbito. E quando a gente fala da representatividade, a gente insere origens diferentes, identidades diferentes, etnias diferentes, classes diferentes. E quando ocorre essa inserção, não ocorre tanta desigualdade, porque vai promover perspectivas diferentes, visões diferentes, formas de agir diferentes. Uma vez que ocorre uma predominância de apenas um único gênero, uma única etnia, uma única classe, vai predominar apenas aquele pensamento, o seu conceito que é mais predominante. Quando ocorre a diversificação, quando ocorre mulheres inseridas nesse ambiente, vai promover que haja maior inclusão, fazer com que outras pessoas se vejam naquele local. Quando uma mulher se torna médica,
médica. Meninas, elas podem se olhar futuramente como médicas também, uma vez que quando só predomina homem, há uma visão de que a mulher não pode ser uma médica, a mulher não pode ser uma cientista ou não pode ser uma engenheira de software. Então, quando ocorre essa representatividade, aumenta a visão, aumenta a dinâmica e aumenta essa abrangência de diferentes etnias, classes e gêneros. Um caso emblemático, do apagamento histórico feminino foi o caso da cientista Rosalind Franklin, que ela tirou fotos pela primeira vez da dupla hélice do DNA. Porém, essa grande conquista, ela foi dada para os seus colegas contribuintes do trabalho. E ela não foi citada, nem o seu nome foi citado no projeto. Então, quem recebeu o Nobel foram os seus colegas e não ela. Vou trazer um outro nome que foi muito importante, um nome feminino para a ciência, porque sem ela a gente não conseguiria estar fazendo nada disso aqui, postando esse vídeo na internet, que é Heidi Lamar. Ela era uma atriz de Hollywood na época de 1940 e junto com o compositor George Antheil, eles produziram um sistema de salto de frequência que foi a base para criar a tecnologia do Wi-Fi, do GPS e do Bluetooth. Então, toda a evolução tecnológica a base veio das mãos de uma mulher que não é muito falada hoje em dia. Assim concluímos a nossa jornada pelo universo das mulheres na ciência. Trouxemos nomes muito importantes aqui nesse vídeo, as pioneiras, os avanços, e citamos, infelizmente, a grande dificuldade que essas mulheres sofreram e que prevalecem até hoje sobre a desigualdade e a falta de representatividade de mulheres em premiações científicas e em lugares de liderança. Mas é importante destacar a luta e a persistência para que as novas gerações sejam inspiradas e continuem se esforçando para fazer parte e acreditarem que elas são capazes de estar no universo científico. Agora vamos mostrar um vídeo de um seguidor que quer complementar sobre o conteúdo. Olá, colegas do videocast Sinapses Invisíveis. Eu assisti o mais novo episódio de vocês acerca das mulheres na ciência e representatividade. E achei muito interessante os dados que foram levantados e também essa luta que as mulheres têm travado há décadas para ter mais igualdade na ciência, na medicina, algo que há décadas atrás seria inimaginável, tendo em vista a nossa realidade social e política da época. E justamente por causa dos esforços dessas mulheres de décadas passadas, é notável que hoje em dia muitas mulheres estão no mercado de trabalho, participando de pesquisas, inclusive na medicina. O número de médicas tem aumentado significativamente e tem passado o número de médicos atuando na medicina. Dito isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para os colegas do videocast, levando em consideração esse aumento das mulheres na ciência e em áreas de pesquisa como um todo, eu gostaria de saber de vocês quais mulheres vocês destacariam como referência em sua área de atuação, seja no Brasil ou no mundo. Obrigado. Olá, amigos. Meu nome é Gabriel e eu tô aqui no podcast Sinapses Invisíveis e eu vou falar um pouquinho sobre a importância das mulheres na área da medicina. A presença da mulher na ciência é mais do que uma questão de representatividade. É uma força que acaba transformando e enriquecendo a área da pesquisa médica, com novas perspectivas e abordagens que são mais humanizadas. Os estudos eles indicam que a inclusão das mulheres na pesquisa científica amplia a diversidade de ideias e promove uma compreensão mais abrangente das questões de saúde. No entanto, muitas vezes as contribuições dessas cientistas médicas são atribuídas aos cientistas homens. Algo que é conhecido como efeito Matilda. Reconhecer e valorizar o trabalho dessas mulheres é algo que é essencial para poder corrigir, de certa forma, essas injustiças e inspirar as futuras gerações de mulheres na área da medicina. No Brasil, a gente tem um exemplo inspirador da doutora Nise de Silveira, que é uma terapeuta que revolucionou a área do cuidado de transtornos mentais, por introduzir um método totalmente diferente do da época, que era um método muito mais agressivo, e ela conseguiu introduzir um método que é muito mais humanizado através da arte e do afeto,
o trabalho dela não transformou apenas as vidas das pessoas que sofrem com os transtornos mentais, mas também acabou mudando esse paradigma a respeito das doenças mentais na época. E isso abriu um caminho para ter uma abordagem mais compreensiva da saúde mental na época, por ser algo que era visto de maus olhos, de certa forma. Celebrar a trajetória de mulheres como a da doutora Nise é reconhecer que a ciência ela vai se fortalecendo quanto mais tem inclusão e respeito na questão da diversidade. É algo que a gente constrói para ter um futuro que todas as vozes vão ser ouvidas e valorizadas na busca que nós temos por conhecimento e o cuidado. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tema de igualdade, de pluralidade no mundo científico, acompanhem nosso canal, deem um joinha e inscrevam-se. Acompanhem-nos nas redes sociais para ficarem ligados nos temas dos próximos vídeos e poderem participar do canal.